Olá, como vocês estão? Peço desculpas pelo barulho, porque o calor está muito. Precisei fazer o vídeo aqui. Espero que vocês estejam bem. Qualquer coisa, coloca um fone de ouvido. Mas eu sou da Isa Galvão. Qualquer informação sobre atendimento só é aqui no link abaixo. Eu sou terapeuta multidimensional. Essas terapias ajudam no processo de cura, né, da expansão consciencial para quem realmente está determinado a se curar. Né, são um grande auxílio, né, para quem ressoar. Eu também trabalho com a chama violeta. Acho que já deu para perceber, né? Eu não ia gravar vídeo hoje, eu estava de saída, quando a espiritualidade disse para eu vir aqui e gravar. Cá estou eu. Então hoje a gente vai falar sobre as chamas gêmeas em outro relacionamento. Tem chama, eu já começo a suar, né? Pra variar. Tem chama que tá ali, não se envolveu com a sua contraparte, ou se envolveu, de repente não estão juntos, e aí descobre que ele ou ela tá em outro relacionamento. Também tem aqueles, né, em casamento, sai de um casamento, vai para outro, e aí o divino feminino fica ali cansado, às vezes revoltado, e diz assim, ele que se vire. A gente não deve dizer isso com ninguém. Eu sei que existem muitas dores serem transmutadas, mas do jeito que você, como divino feminino, tem muita coisa a ser curada, o divino masculino também tem. A gente precisa lembrar que o divino masculino, a resposta que ele vai dar sempre é pela terceira dimensão, sempre é material. Tanto é que a noite escura da alma do divino masculino é diferente. Ele está ali levando o chamado para se despertar, para acordar, para abrir o olho, e não está abrindo. Então sempre acontece alguma coisa voltada no meio material. Já o divino feminino, ele vai ser puxado pelas dores mais profundas, até chegar um momento daquelas curas extremamente intensas. Vai chegar um momento que o divino feminino vai estar mais yang, vai estar mais racional, para poder ter uma cura do seu próprio feminino e agir de uma maneira mais fluida, mais saudável. Se você colocar na sua mente que o seu complemento, o seu gêmeo, está em missão e ir tentando esse desapego, você não consegue mais ficar naquele sofrimento de antes. As curas são para isso. Dói, mas vale a pena. É difícil? É. Por isso que não dá para romantizar. Só que se você exige muito do gêmeo, pressiona, e vamos supor, se você está envolvida com ele sendo casado ou casada, né, os dois em outro relacionamento, não é para se culpar. Eu sei que muita gente condena e julga, só que ninguém pode julgar o outro. Cada um sabe o que passa. A gente não pode julgar. Só que você precisa se ater a um pequeno detalhe. Se você prolongar muito esse relacionamento, estando em outro, né, ou a sua chama também, vocês não vão conseguir evoluir, porque dependendo de cada situação, do grau evolutivo de cada um, que a gente não dá para comparar, porque cada um vai chegar lá, né, cada um vai no seu ritmo, dependendo do grau evolutivo, vocês podem dar uma estagnada, né? Tudo é aprendizado, tudo tem uma razão de ser. Mas às vezes você bloqueou algo que poderia estar fluindo, como algum dom seu, por exemplo, e não vai conseguir se perceber porque prolongou muito aquele relacionamento. Então, é respirar, lembrar que tudo é aprendizado, que tudo faz parte do soltar. Não pressione a sua contraparte para fazer logo o divórcio.
ficar no pé. Vocês têm uma conversa madura, dependendo da receptividade dele ou dela, entendeu? Aí vocês chegam à conclusão. Só que se o outro disser assim, eu não vou separar, o que é que você vai fazer? Então essa decisão vai caber a você, a fazer uma reflexão sobre o que é que você quer da vida. Eu sei que a gente precisa transmutar o ego, mas transmutar o ego e aceitar certas coisas é totalmente diferente. Não é ficar na submissão, nem se achar superior, que todo mundo é igual, seja homem ou mulher. Estamos todos na condição humana. Muitas vezes o divino feminino diz assim, porque ele não tem abertura espiritual, eu sou desperta, ele não, eu sou mais evoluída do que ele. Como você sabe disso? O grau de evolução de uma pessoa não é medido pelo lado espiritual que ela possa estar desenvolvendo ali. Tem pessoas que não conseguem perceber os dons que têm, não conseguem ver nada, mas tem uma evolução bem mais adiantada do que 10 pessoas juntas. Esse é o ponto. Há uma diferença nisso. A evolução não depende do conhecimento exatamente de que você tem. Conhecimento, experiência da vida é outra coisa. A gente começa a aprender, a desenvolver a nossa sabedoria, entrar em contato com a fonte criadora, né? Com o eu superior, ter as suas próprias respostas. Esses portais, eclipses, vem aí o portal 11/11, vai vir um eclipse agora também, do dia 28, teve um agora no dia 14. Eles levam o antigo e traz o novo. É preciso ter cuidado com os pensamentos. Porque a união não vai dar certo. Falando assim não vai não. Não é focar na união. Não é focar, vou fazer isso para estar em união. Eu vou fazer isso porque eu vou ficar lá. Não. Não adianta fazer assim. Você precisa focar em você. E quanto mais reclama da situação, pior ela fica. A gente está aqui aprendendo a desenvolver a nossa leveza com relação aos desafios da vida. É muito fácil a gente ali cobrar algo que, quem sabe, em outra existência, a gente não conseguiu. Tudo é aprendizado, as pessoas estão aqui para nos auxiliar, aprender. Então, tudo tem a ver com amor incondicional. E muita gente pergunta, será que eu continuo fazendo as meditações? Ele estando em outro relacionamento? E o que te digo é isso. Faz o que teu coração achar melhor. Imagina que antes de encarnar aqui, vocês tiveram uma conversa. Vocês olharam assim, digamos, por um telão, mais ou menos o que poderia acontecer e o que combinaram. E aí vocês disseram um pro outro, em prol da transição e da libertação da matrix do planeta Terra. E aí vocês disseram assim, o amor incondicional, em busca do amor incondicional, da materialização desse amor incondicional no planeta. Eu sei que é difícil quando a chama está em outro relacionamento. Mas você está sendo direcionado ou direcionada a desenvolver o amor incondicional e desapego. Por quê? Vamos supor, sua chama não consegue rezar. Muitas vezes as pessoas, quando estão ali naquela correria,
os problemas, não conseguem parar para racionalizar, não conseguem sentir, não conseguem rezar, não conseguem meditar, não conseguem fazer nada. E não tem tempo para ir na natureza, para se limpar, não tem tempo. Tem muita gente que está cheia de problema e não consegue se olhar. Aí vamos dizer que sua chama está passando por um processo assim. E de alguma forma a espiritualidade vai te avisar. Ela lá no outro relacionamento, seja casado, seja tendo outro filho, e você sente que sua chama não está bem. O que é que você faz? Não vou fazer nada porque ele quis estar em outro relacionamento. Vai deixar o ego falar ou vai deixar o amor incondicional atuar? Tem uma diferença grande. Imagina se fosse com você perdido ou perdida por aí, sem ter ninguém que te ajudasse. O que é o amor, né? Você pode estar em outro relacionamento e de repente sentir. Você tem vários amigos, você tem várias pessoas que conhece, que às vezes você não vê o tempo todo, passa anos, de repente você sabe que a pessoa está precisando de ajuda, e se você quiser ajudar, você não vai ajudar, porque de repente você tem alguma briguinha mal resolvida? Eis a resposta. A gente faz o que o coração sentir. Ele é o portal da alma. Está aumentando a quantidade de chamas em outro relacionamento. Mas aí, da mesma forma que você precisa resolver as suas pendências kármicas e com você mesmo, o divino masculino também precisa. Aí diz, porque ele postou uma foto bem amorosa lá com a mulher. Não olha. Por que vai ficar olhando algo que te machuca? Pra quê? Eu já vi casos de postar assim, uma declaração de amor pra esposa e no outro dia tá se separando. As pessoas hoje em dia vivem de mostrar o que tem, o que comprou, o que aparentemente possui em sentimento. Porque eu vi até outro dia, eu não lembro quem foi, mas foi um vídeo lá no Instagram de um rapaz dizendo o seguinte, que as pessoas, elas invejam, nem sempre é o dinheiro, o financeiro, o bem-estar, mas é quando a pessoa ama e é amado. E é verdade. Tem gente que, como não ocorre com elas essa questão de ser amado ou amada, não admite que outra pessoa seja. É um insulto ser feliz hoje em dia. Por isso que a gente precisa se preservar. Muita gente que tiver em união nesse momento, só conte para quem seu coração sentir. Principalmente esse momento que a gente está vivendo de transição planetária. Muitos ataques, infelizmente, estão ocorrendo. Eles atacam quem está expandindo. Imagina duas chamas juntas. Não estou fazendo terrorismo, não. Mas a gente precisa prestar atenção. Eu sei que está muito barulho, né? Mas eu espero que dê para ouvir e refletir. Quando vocês ficarem em união com a sua chama, que seja em definitivo, que não fique para lá e para cá, porque a convivência também não é nada fácil. Muitas vezes exige-se muito do outro, mas não consegue se enxergar. E aí ocorre o espelhamento, né? A chama, né? Esse processo de se sentir rejeitado. E quanto mais você resiste, mais você busca situações assim, até de, digamos, perseguir, tá? No pé da chama, mais a rejeição aumenta. Então, não é porque a chama tá no outro relacionamento que tá tudo perdido, não. Tudo é pela expansão, pela transição. Vamos colocar na nossa mente isso.
A gente não está aqui a passeio. São muitas encarnações que estão sendo curadas nesse momento. Se observa, se questiona. Quem é você? Eu sempre digo isso. Quem é você? Qual a tua ferida aí que não fecha? Como está a criança interior? A ancestralidade? Eu não trabalho com constelação familiar, mas tem várias pessoas aí maravilhosas. Eu conheço também algumas que trabalham. Ajuda muito nas curas. Toda terapia que você ressoar e sentir vai ajudar. Quando eu estava na noite escura da alma, foi a apometria que me ajudou e os registros acásticos. Eu nunca esqueci. Eu parei de chorar na mesma hora. Mas eu sei que o que serve para um não serve para o outro. Então, vai onde teu coração chamar. Então, reflete. Adiante interferir no resgate que a tua chama gêmea está fazendo, para que vocês, em vez de estarem juntos, de repente se separar de novo. Eu sei que tudo tem uma razão de ser. É aprendizado, como eu estou falando desde o início do vídeo. Mas vamos refletir. A gente primeiro precisa aprender a ser feliz só, para que o outro venha somar. Tá tudo extremamente forte e intenso. O divino masculino, estando em outro relacionamento, não isenta de sentir o que sente pela chama. Esse sentimento é único. Ele não vai sentir isso por ninguém. É forte. Ele pode ainda não compreender do que se trata, mas ele sente algo diferente. É uma energia forte. Mas tem muito racional despertando. Eu conheço vários. Tem casais de chama ficando junto. Também conheço vários. Isso é lindo. É uma potência. E existem as almas gêmeas maravilhosas que vêm estender a mão e auxiliar também. Não rejeita isso. Pode vir como amigo, como um romance, vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Muitas vezes não está junto ainda fisicamente com a chama, porque não é o momento. Tudo na vida tem um tempo certo. E aí você vai entender porque precisou acontecer tudo que aconteceu. Não se entrega à dor. Busca, luta. Que a espiritualidade está aí do teu lado, te ajudando. Bata, né? E a porta se abrirá. Jesus, quando esteve aqui, ensinou física quântica. Cuidado com os pensamentos. Nós somos co-criadores. Temos um potencial imenso. Co-cria a felicidade, a abundância, a prosperidade. E outra coisa. Muitas vezes o divino feminino está em negação. Às vezes com a dinâmica, com a situação que está vivendo, com a chama. E aí ocorre um bloqueio da prosperidade. Viu? Quando há aceitação, ou alguma coisa que está ali precisando de uma cura, porque às vezes o subconsciente nos prega uma peça, né? Então é se observar. Por isso que é importante o processo de autoconhecimento. Muitas vezes a chama se separa, fica em separação física por causa disso, porque os dois precisam se analisar e aprender. E aí você vai chegar um dia e vai dizer, realmente, naquele momento não ia rolar não. Se abra para a vida, para a espiritualidade. Não se feche. Sempre com consciência. Quanto mais você elevar a sua frequência, vai chegar até você pessoas na mesma frequência. Vai ser lindo. A tribo junta. E a sua chama, nada está perdido. Se tiver de ser, vai ser. Hoje ou daqui a 5 anos. Não importa o tempo. Mas viva o que tiver de viver. Com fé e confiança. Porque tudo já deu certo. Gratidão.